Voltamos com o presidente da SNA, Antônio Alvarenga. Para reduzir o desperdício de alimentos, algumas redes de abastecimento trabalham com doações. No final do dia, frutas, legumes e hortaliças deixam de ir para a lata do lixo. Nos últimos 3 anos, a Central de Abastecimento do Estado do Rio, CEASA, aderiu ao programa Banco de Alimentos, que trabalha a redução do desperdício nas centrais de abastecimento através de doações a pessoas carentes e que se encontram em situação de risco alimentar. O alimento que chega na mesa da sua casa percorre um longo caminho, desde a sua produção, comercialização e consumo. A etapa em que o CEASA participa é da comercialização. Aqui, cerca de 600 comerciantes vendem seus produtos para bares, restaurantes e outras redes. Mas e no final do dia? Para onde vai todo o alimento que não foi vendido e que não é tão atrativo quanto os outros, mas que pode ser aproveitado? Então, o Banco de Alimentos, ele recolhe as doações. Essas doações são trabalhadas por uma equipe dentro de um ambiente correto. Depois elas são ensacadas e são doadas às entidades, hospitais, creches, asilos, UPPs, toda sorte de entidade que pode levar às famílias algum tipo de apoio, de ajuda. Só em 2015, foram mais de 600 toneladas de alimentos doados para 230 instituições cadastradas em todo o estado. Creches, asilos, UPPs e ONGs. E esse importante processo também conta com a colaboração de produtores que estão disponíveis para doar suas mercadorias. Geralmente fica devagar de preço. Se é da gente jogar fora, é melhor doar. Fazendo uma boa caridade, não só eu, como muita gente está sempre fazendo isso. Geralmente sexta-feira. É o dia que tem mais gente pegando doação aqui. Essa parceria com o CEASA, juntamente com a nossa ONG Rio de Paz, tem beneficiado por volta de 400 famílias. Mas até o final de abril nós queremos atingir 1.000 famílias. Mal a gente já chega na comunidade, já começa a perguntar que hora que vai ser a fila, que vai ser a entrega das cestas de alimento. E essa hora lá já estão organizando uma fila para estar recebendo o alimento que a gente vai estar transportando para lá. Para o presidente da CEASA, a população precisa entender o valor que um alimento possui antes de jogá-lo fora. As pessoas têm que saber o seguinte: não se joga comida fora. Ou seja, a comida tem que ser aproveitada. E por que as pessoas resistem, às vezes, a comprar fora dos chamados padrões comerciais? Ou seja, tem um alimento perfeito, mas ele não tem a forma que é comercializado, chamado padrão comercial. As pessoas rejeitam, até se o preço for menor, o que chega a ser um absurdo. Na verdade, a gente está falando aí do desperdício que acontece fora do padrão. Do fora do padrão, dos alimentos que a gente chama de alimentos feios. Como é que a gente faz para reverter isso? Não só os alimentos feios, fora do padrão, mas também aquele alimento que está na gôndola do supermercado e que a dona de casa, de repente, tem uma pera, ela dá uma apertadazinha na pera, logo aquele apertão ali fica preto, fica escuro. A outra já vem e não quer comprar mais aquilo porque ela acha que aquele alimento não serve. Nós temos um problema sério no Brasil de legislação. A legislação do Código Consumidor nosso é muito rigorosa. Ela limita muito a distribuição de produtos por supermercados. Ela penaliza, por exemplo, um restaurante, se por acaso o restaurante doar um alimento e aquele alimento, o consumidor daquele alimento alegar que ele passou mal por ter consumido aquele alimento. Então, a gente tem uma restrição. Muito ao contrário do que aconteceu agora recentemente na França, em que os supermercados são proibidos de jogar alimentos fora. Eles têm, por obrigação, doar o alimento. O alimento que sobra nas gôndolas, muitas vezes é o alimento in natura, o hortigranjeiro, ele é obrigado a fazer uma doação daquele alimento. Ele não pode jogar o alimento fora. O Brasil precisa de ter uma leis ou regulamentações e incentivar mais a doação de alimentos,
por parte daqueles que querem doar e não inibir. Hoje a gente inibe a doação ao invés de incentivar. Na verdade é uma inversão de tendência e é um processo que é assim, cultural. Você tem que ir trabalhando também para as pessoas começarem a se conscientizar que elas podem sim utilizar aquele alimento de forma integral. Agora, para além da doação do alimento, você tem também a compostagem, que poderia ser uma outra forma de dar prosseguimento a essa cadeia, transformando esse alimento não utilizado, às vezes porque tem partes dele que não estão boas, estragadas, para também virar adubo, né? Muitos supermercados fazem isso. Já que eles não podem doar, eles pegam os alimentos que sobram e fazem compostagem. Só que no Rio de Janeiro, isso? Também. Só que compostagem tem uma limitação. Você não pode fazer. Existe uma quantidade imensa de compostagem, você não consegue ter demanda para a quantidade do resultado dessa compostagem. Então não tem demanda. Nós somos basicamente da cidade, né? Teria que ter realmente um incentivo ao consumo, um incentivo à doação de alimentos. Um incentivo ao consumo de alimentos não padronizados e um incentivo à doação de alimentos que estão com algum problema de padronização ou algum problema de um pequeno defeito, faltando alguma coisa. O senhor falou da compostagem, que a compostagem não seria uma solução para tudo, uma vez que você tem muito mais... Se você levar todo o desperdício para a compostagem, você não vai ter consumo para essa compostagem. Vai criar tanta compostagem que você não vai ter demanda para ela. Qual seria uma outra alternativa? Fora mudar a legislação? Não, a alternativa é realmente essas iniciativas de doação de alimentos, de produção de alimentos. Então, a agroindustrialização de determinados alimentos. Você pode pegar, por exemplo, frutas que não estão dentro do padrão, que não foram consumidas, e transformar aquilo ali em suco rapidamente ou pode transformar em compota ou alguma coisa desse tipo. Então, para esse tipo de iniciativa, assim, de industrialização, dá para você fazer com produtos que não estão padronizados e reduzir com isso a perda. E, na verdade, você trabalha em uma nova cadeia. Você trabalha em uma cadeia, você está abrindo um mercado de outro. Tem que também conscientizar os consumidores de que é bom tomar um suco, é bom comer uma coisa em compota. As pessoas, às vezes, são habituadas mais a comprar e a consumir produto in natura. Produto in natura realmente é mais complicado, é muito mais perecível, é muito mais sujeito à perda. No próximo bloco nós vamos falar sobre aproveitamento integral de alimentos. Não saia daí, tem receitas e coisas para a gente aprender e fazer na prática. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.